2012, considere a distância de 3,8 vezes 10 oitavo metros entre o centro da Terra e o centro da Lua. A massa da Terra é maior 81 vezes do que a massa da Lua e a interação entre esses corpos é somente gravitacional. Calcule a posição em que se deve colocar um satélite artificial de massa m, de tal modo que ele fique em repouso em relação aos centros da Terra e da Lua. Então a gente tem aqui a Terra e a Lua. E a distância entre os seus centros é essa aqui, ó. Vou colocar a Terra e a Lua mais para cá. A distância entre os seus centros a gente vai chamar de D, que é 3,8 vezes 10 oitava metros, né? A questão pede que a gente coloque um satélite em um determinado lugar onde ele não caminhe ao longo desse eixo X, mas sim fique em repouso. Mas a gente sabe que a Terra vai exercer uma força atrativa sobre esse satélite, que é F1, e a Lua também vai exercer. Essa força ela é gravitacional, ou seja, ela tem esse formato aqui, ó, de acordo com essa fórmula aqui. F e G, força gravitacional, igual a constante gravitacional, vezes a M1 e M2, que são as massas envolvidas, né, sobre a distância entre elas ao quadrado. Então, nesse caso, a gente vai ter que ter a seguinte situação. F1 deve ser igual a F2 para que o satélite não se movimente. Ou seja, se F1 for igual a F2, a força resultante vai ser zero, então o satélite não vai sair do lugar. Então, o objetivo da questão é esse, ó. O objetivo é descobrir onde devemos colocar o satélite no eixo X, né? Ao longo do eixo X. Então, para isso, a gente viu que a gente tem que ter uma situação em que F1 igual a F2. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, F1 igual, né? Diminuir um pouquinho aqui essa linha, né? F1 igual a F2, né? Essa questão é a situação que a gente tem que ter. Mas quem é F1? F1 é também gravitacional, uma força gravitacional, que é G vezes, nesse caso, a massa da Terra vezes a massa m do satélite sobre a distância entre eles. E qual é a distância entre o satélite e a Terra? A gente vai chamar essa distância aqui de x, né? Do centro da Terra até o satélite, a gente vai chamar aqui de x. Então, a gente vai ter aqui x quadrado é igual a g vezes a massa da Lua vezes a massa do satélite sobre a distância entre eles ao quadrado. Qual é a distância entre o satélite e a Lua? Bom, se a distância entre os centros da Terra e da Lua é d, e a distância entre a Terra e o satélite é x, logo essa distância aqui, ó, vai ser d menos x. A distância entre o satélite e a Lua será d menos x. É o que a gente vai colocar aqui, né? d menos x. Então você observa aqui que a gente igualou as duas forças gravitacionais, que é a força F1 e a força F2, são as forças que agem sobre o satélite, né? Aqui a gente já pode usar um artifício matemático aqui, né? Artifício algébrico, né? Divide aqui e aqui, né? Divide G por G e M por M, então a gente vai ficar com MT sobre x quadrado é igual a ML sobre D menos X, tudo isso ao quadrado. Aí a gente tem uma outra informação, que a massa da Terra é 81 vezes maior que a massa da Lua, né? Está bem do lado. Então a gente vai substituir MT por 81 ml. Massa da Terra, MT, é igual a 81 ml. Então a gente só substitui aqui na equação. E a gente fica assim, ó. Isso, ao quadrado. A gente novamente pode dividir ml por ml
que vai dar o seguinte resultado: 81 sobre x quadrado é igual a 1 sobre d menos x, menos x ao quadrado, né? A gente, organizando a equação aqui melhor, a gente fica com x quadrado, né, é igual a 81 vezes d menos x ao quadrado. Para resolver essa equação no segundo grau, a gente coloca uma radical aqui, ó. Porque a gente sabe que a raiz de um número ao quadrado é ele próprio. Então a gente vai ter raiz de x quadrado igual a x, que é igual a raiz de 81 é 9 vezes d menos x. D menos x ao quadrado igual a d menos x. A raiz de d menos x ao quadrado igual a d menos x. Então, organizando aqui, x igual a 9d, né? X igual a 9d. 9d menos 9x. Ou seja, passando o 9x para o outro lado, a gente fica com 10x é igual a 9d. Que ainda a gente pode escrever como x é igual a 0,9d. Mas d é igual a 3,8 vezes 10 a oitava metros, né? Então a gente simplesmente substitui aqui, ó, x igual a 0,9 vezes 3,8 vezes 10 a oitava, né? Então, se a gente fizer o cálculo aí, né, a gente vai ver que o resultado é x é igual a 3,2 vezes 10 a oitava metros. Então, a gente tem que colocar esse satélite em uma posição x igual a 3,2 vezes 10 a oitava metros para que ele não se movimente, para que ele fique em repouso.